semana de paz para nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. Item 1. Salvação dos ricos. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mammon. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? É preciso refletir. Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E continua com outras passagens, mais uma passagem de Lucas, e o Evangelho, no capítulo 16, vai ser comentado pelos Espíritos, trecho a trecho. Mas é um Evangelho que a parte do Evangelho em si é bem longa, ela leva quase 3 páginas. Aí depois vem o comentário dos Espíritos. Me chamou a atenção aqui, ela está dizendo aqui que foi o Evangelho que ela fez em casa sozinha na quarta-feira, né? Nós não acreditamos muito no acaso, né? Na verdade, nós não acreditamos no acaso de jeito nenhum. E o que me chamou a atenção hoje, nesse primeiro momento, foi uma reflexão. Quando o rapaz diz: Mestre, bom mestre, e Jesus responde para ele: Por que me chamar de bom? Só Deus é bom. E hoje eu estava em uma reunião à tarde, eu vi uma colega comentando que tinha passado por um processo de depressão. Eu comecei a perceber o quanto de gente que tem em depressão que a gente não sabe. É algo que a gente esconde tanto que talvez nós tenhamos tido várias depressões na vida, sempre escondendo e mostrando que a gente é forte, porque a gente tem um mau hábito de ser sepulcro caiado, que não é brincadeira. Porque desde os primeiros escritos da história, se fala que tem um Criador, tem um princípio mental. E esse princípio mental, essa lei,
ou um Deus. Ele é o incriado, ninguém criou ele, mas ele cria tudo. Então, o incriado, ele não tem ambiguidade, ele não tem matéria e espírito. O próprio livro dos Espíritos fala, né, que há uma lógica de um criador e tem a matéria e o espírito, todas coisas diferentes. Então, tudo que é criado tem contradições, tem dificuldades, porque precisa se desenvolver. E o que não foi criado, esse sim, ele é puro. Ele não tem ambiguidades, contradições, lado negro, lado branco, certo e errado, ele só tem certo, só tem bom. Mas para nós, e nós temos refletido nisso há algum tempo, essa questão que nós aprendemos às vezes enquanto criança, a queremos demonstrar força, talvez seja a maior fraqueza que nós temos, porque nós tendemos a negar quem nós verdadeiramente somos, porque nós somos seres humanos, e seres humanos, eles têm sim alegrias e tristezas, eles têm raiva, eles têm medo, e na hora que eu nego isso, o que eu negar ganha força. Isso é muito claro hoje. O que seria importante para nós era termos a humildade de nos reconhecermos, ou melhor, de nos conhecermos, de enxergarmos tudo o que tem dentro de nós, mas aprendermos com aquela passagem que quem não tiver pecados atire a primeira pedra. A gente tem que entender que nós não podemos atirar a pedra em nós. Nós não precisamos achar culpas em nós. Nós precisamos sempre nos conhecer e assumir as responsabilidades, para que nós possamos nos transformar e assumir a nossa vida. Então, culpa não é útil a não ser para nos levar para o fundo do poço. Responsabilidade é útil. E a primeira responsabilidade é tomarmos o compromisso de nos observarmos, sem julgar e sem condenar, ver o que é que tem dentro de nós, nos conhecermos, para que a gente deixe de se comparar com os outros, se comparar com os mais fortes, com os mais ricos, porque uma hora que a gente se compara com o mais rico, com o mais forte, ora a gente vai começar a se ver como fraco, como pobre. Então a gente tem que começar a se observar e evitar as comparações, evitar o mais, porque quando eu olho para o mais eu estou vendo menos. Mas nos aceitarmos, nos acolhermos como nós somos. Acho que esse índice de depressão tem sido tão alto ultimamente, tem até o Setembro Amarelo agora, o mês do suicídio, de pessoas que a gente não acredita, mas talvez porque deixaram algum momento de se observarem e começaram a achar que só eram força, que só eram bondade, quando nós não somos isso. Ainda não. Ainda somos espíritos imperfeitos. Impressionantemente, quando nós reconhecemos as nossas virtudes e as nossas fraquezas, nós nos tornamos mais fortes. À medida em que quando nós negamos as nossas fraquezas que existem e queremos aparentar força, nós somos só um sepulcro caiado. E um sepulcro caiado, vocês sabem, quando vem a primeira chuva, ele começa a mostrar as pontas escuras, a fragilidade. Enquanto quando nós somos o que nós somos, não tem esse problema. Por que a gente está falando isso agora? Porque o Cristo tinha muita fortaleza no que ele falava, ele era muito seguro. Mas ele era seguro no sentido de quê? De que ainda
sendo um espírito de uma envergadura, de uma elevação nunca antes conhecida aqui no planeta Terra, ele ainda sabia que ele ainda não estava no nível de ser um homem bom. Ele dizia: bom é Deus. Aquilo era tão claro para ele que ele já mudava. O Cristo fazia práticas. Quando ele sentia a mente muito conturbada, o que ele fazia? Ele ia caminhar. Saía caminhando por terra, às vezes voltava por cima do mar caminhando, mas vinha caminhando. Talvez ele vinha tão concentrado nele mesmo, vendo que ele ainda não era perfeito, o bom, que bom era Deus, que ele estava conhecendo a si próprio. Tira 40 dias, 40 noites num deserto. Via as dificuldades, se trabalhava, mostrava o que ele podia, mas não negava quem ele era. Eu acho isso muito bonito no Cristo. Porque quantos aqui de nós costumam parar para se observar, para meditar? Não paramos. Nós temos medo de nos olhar. Nós fechamos os olhos com 15 ou minutos, 5 minutos, às vezes com 2 minutos a gente já está abrindo um olho ou outro para saber o que está acontecendo. Com medo. Ai, não, é porque eu sou curiosa mesmo, eu sou curioso. É não. Ah, é porque é um hábito. É não, é porque você está começando a entrar numa zona dentro de você que você não quer ver. Por quê? Porque você passou a vida inteira querendo dizer que era quem você não era, que era bom, que era forte. Quando você era bom e era forte, mas também era fraco e tinha medo. Aí quando quer entrar por uma coisa que a gente nega a vida inteira, a gente acha que isso vai nos enfraquecer, quando não. Por isso que eu achei interessante, isso é uma riqueza, é um desapego da opinião alheia. Ele poderia chegar e dizer: eu sou perfeito, eu sou o que sou, como ele já disse em algumas passagens. Mas quando disseram, bom mestre, ele disse, bom é Deus. E nem um cumpridor conversa. A fortaleza vem do conhecimento que nós temos de nós mesmos, do acolhimento ao nosso lado de erro e ao nosso lado de virtude. Não adianta nós querermos ser quem nós não somos. Porque muitas vezes o apego do rico aos bens materiais, tem gente que se apega à respeitabilidade, à imagem de querer ser o bom. E é tão sepulcro caiado quanto, fazendo as coisas, porque eu quero ser uma boa mãe, um bom pai, um bom trabalhador do centro. Essa bondade, ela não é conquistada, ela simplesmente é quando a gente simplesmente se conhece e assume as nossas responsabilidades. Pronto, começa a assumir responsabilidade, fazer as coisas com naturalidade, sabendo que tem dificuldades, mas enfrentando essas dificuldades, vendo a força e o medo, a coragem e o medo, e assumindo a responsabilidade, se trabalhando, se fortalecendo. Na hora que sente que o medo está querendo dominar, acreditar que existe um poder superior, que existe um Deus, que existe Cristo, que existe uma lei, que existe algo mais poderoso. E esse sim a gente pode dizer, e esse é bom, e esse só quer o nosso bem, e esse, na hora que eu fraquejar, ele vai me carregar nos braços, e das pegadas na areia só vão aparecer um par de pegadas, que são as pegadas de Deus me carregando nos braços. Porque quem só quer dizer que é bom, esquece que fraqueja, vai ter muita dificuldade na hora que estiver entrando no fundo do poço, ou quando estiver lá no fundo, mais profundo da lama, de pedir ajuda a Deus. Porque talvez se ache o próprio Deus.
Aí é o apego, a respeitabilidade, a imagem que adquiriu. Quantas vezes, doutrinando aqui, o Espírito disse: eu vou dizer quem você é, que vocês... E quantas vezes você já viu me dizendo que eu sou perfeito? Aí o Espírito baixava a bola. Por quê? Porque foi um jogo de palavras? Não. Porque eu disse: posso errar, tenho desvirtuamentos dentro de mim, mas o meu livre-arbítrio me leva a nutrir o que eu acho de melhor, ainda que às vezes eu caia, ainda que às vezes eu claudique, mas eu me levanto. E quando eu cair, que seja visto. Mas eu não estou interessado, ou não devo estar interessado no que os outros veem. Eu devo estar interessado no meu relacionamento. Isso é religião com Deus. Religar-se. Pai, eu caí, vou me levantar. Ou pai, eu caí, estou sem forças, me ajuda a levantar. Eu caio. Aí é a diferença. É aí que está a salvação do rico. É ser desapegado. E como nós somos apegados à falsidade, à imagem criada por nós de alto respeito, de respeitabilidade, de não ser para nós e para Deus, mas de ser para os outros. Nos comparando com os outros, querendo ser mais do que os outros, querendo se sentir menos do que os outros, querendo aparentar que temos ou que somos o que nós não somos. Só tem um caminho aí: lama. E da lama só tem um caminho: a transformação, para que possam surgir as flores. E aí é acerto e erro. Eu acho muito grandioso. A pessoa pega uma frasezinha dessa e acha que não é nada. Porque Cristo era sincero. Bom mestre, ele disse: bom é Deus. Mas quantas vezes nós conversamos dentro de casa mesmo, ou quando não conversamos, ficamos sempre gastando energia imensa para aparentar ser quem nós não somos, aparentar ter uma força que nós não temos, achando que isso é força. De novo, é o sepulcro caiado, é pegar um ferro todo enferrujado e jogar tinta, e pior, tinta d'água, nem pega em ferro. E se botar uma tinta melhorzinha, se não tiver um anti-rust nela, já papoca o ferrugem. Tem que lixar, enxugar, aparelhar, passar o anti-ferrugem para depois pintar. Senão não dura. Aí depois do inverno do ano que vem, com 2 invernos, com 3, de novo. Que a vida é isso, é um aperfeiçoamento constante. É a árvore, a gente fazendo o quê? Podando para ela crescer mais bonita. E ela cresce, espalha, a gente organiza, poda e ela cresce mais bonita de novo. Espírita não pode pensar em encostar a chuteira. Espírita é aquele que entende que o espírito é imortal e que cada momento precisa ser utilizado. Cada dor é um talento que Deus nos deu para iluminar as nossas próprias vidas. Eu li essa semana no livro Luz Acima, do irmão X, a parábola dos talentos, coisa mais linda do mundo, a reflexão do irmão X, porque ele vai dizer os 5 talentos de um, os 3 do outro e um do outro, e o talento lá não é dinheiro. Quem sabe um dia a gente traz essa parábola para cá. E o que recebeu um talento que enterrou, para o espírito lá, o talento era a dor. Ele poderia ter compreendido, olha a palavra que a gente está falando de se conhecer, se compreender. Se ele tivesse compreendido a dor,
entendido que ela era a luz para que ele enxergasse melhor o caminho dele e não tivesse enterrado a dor. Olha aí, ó, negado a dor, escondido a dor, aparentado que era forte, que era indefeso, defeso contra a dor. Ele tinha iluminado o caminho, mas como ele não iluminou, ele enterrou o talento. O que ele conseguiu? Uma vida de escuridão, porque dor guardada é dor que cresce. É claro isso. Ou a gente trata, ou ela vai tomando conta da gente. Vira pus dentro de um ferimento, vira febre no corpo, até a máquina parar. Dor não é para ser guardada, dor é para ser compreendida e para ser transformada em algo que vai possibilitar um caminho diferente. A dor é uma chamada de atenção. Mas como é que eu vou fazer isso se eu digo que sou bom? Ah, Renato, mas eu não estou mais nessa fase de dizer. Pior é achar. O Brás Cubas, ele falava lá no Machado de Assis, que a gente passa a vida inteira mentindo para as pessoas, tampando buracos com retalhos, enganando as pessoas e vamos tocando a vida. Mas chega um dia que a gente já não sabe mais o que é o pano bom e o que é retalho, que a gente se engana. E quantos momentos nós não somos aqui também ricos, apegados à matéria da nossa imagem, do nosso nome? Em algumas orientações, quando a gente compreende algumas ideias de evolução espiritual, o pessoal troca de nome. Diz, rapaz, por que aquele cara trocou de nome? Ele diz, porque aquele teu nome, ele tinha toda uma carga de imagem que você passou a vida dizendo, olha, ali a das Dores, ela é formada nisso, ela fez isso, ela é mãe, né? Ele diz, você tem que aprender a largar o que não é seu, para que você se encontre, se enxergue, possa se entender. Só uma forma didática. Pois lá eles tinham que receber os sannyasas, recebiam sânias, recebiam um nome novo. Algumas igrejas evangélicas a pessoa se batiza. Mas é como uma simbologia para ver se ela consegue abandonar aquele quadro de sepulcro caiado que ela tinha até ali. E dali para frente ver se ela consegue se enxergar e ser alguém que tem uma sinceridade para consigo e uma sinceridade para com Deus, porque ninguém engana a Deus. Mas a gente vive querendo enganar os outros, a ponto da gente se enganar, a ponto da gente achar que é bom, que é humilde, achar que o rico é só o rico de bens materiais, o rico milionário de dinheiro, quando a gente é rico de autoimagem, de respeitabilidade. Somos os juízes. Perdemos uma vida inteira por comparações e julgamentos. Como é difícil não jogar a primeira pedra. Nós temos uma metralhadora pronta, nós criticamos todo mundo, sempre nos comparamos, sempre falamos, querendo dar conselho na vida dos outros. E quando essa metralhadora se volta para nós, a gente é trucidado, é depressão, é certeza. Tem que ter muito pé no chão, tem que ter uma honestidade muito grande, para dizer assim, bom é Deus. Isso é honestidade. É ter uma honestidade de saber que ele não estava toda hora achando graça para o pessoal, hahaha, né? Porque do lado da euforia está fora de si, fora de mim, eufórico. Vem a depressão. Tem gente que acha que só é feliz se tiver as gaitadas maior do mundo. Pois Jesus, como eu falei, a gente vê no Evangelho, não raro ele parava para meditar, não era não? Saía caminhando e pensando na vida dele.
Os pescadores lá, a tempestade maior do mundo. Aí quando veio aquela luz no meio da tempestade, quem era? Jesus, que vinha andando. Tudo se acalmando. E ele lá, ó, pensando na vida dele. O que é que ele estava fazendo, se não era isso? Não. Será que vocês acham que Jesus estava querendo se amostrar para os pescadores? Ele estava meditando. E por que a gente é melhor do que Jesus? E Jesus, que não se dizia bom? E o Evangelho e o livro dos Espíritos fala, Jesus é o melhor exemplo. Não está dizendo que é o único, nem que é o perfeito, está dizendo que é o melhor que aqui apareceu. E ele, com uma honestidade grande, ele não aceitava que alguém olhasse para ele e dissesse, bom mestre, ele diz, bom é Deus. Porque o incriado não tem contradição, o criado tem. Para chegar a ser um Cristo, dizem aí alguns estudiosos, eu vi até numa palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele encarnou em galáxias que não existem mais. E dizem aí que é em torno de 15 bilhões de anos para uma galáxia deixar de existir. Será que esse homem nasceu e errou e acertou quantas vezes? Ainda está ali pelejando. Ainda está ali pelejando. Então, hoje a gente traz a ideia da salvação dos ricos, parece casar com o evangelho da semana passada, quando a gente contou a historinha do rei e do faquir. A questão do desapego. Qual era a diferença dele para o rei? Que ele diz, apego, tanto faz ser rico como você ser pobre. Você se apega às coisas. E nós temos que nos observar em cada pequena coisa. Às vezes a gente briga, ali é o meu canto. A gente podia lembrar de quando era criança, quando a mãe dizia assim, quem tem canto é galinha. Mas não, a gente briga, a gente tem saudade do nosso canto. É minha roupa, meu canto, aí começa a botar um grau de energia e gastar uma energia com isso. Será que isso também não é um apego? Será que nós não estamos sendo os ricos? Porque eu não tenho dúvidas que esse fantasma chamado respeitabilidade, de novo, viver para ser respeitável aos olhos dos outros, ao invés de simplesmente sermos honestos com as nossas virtudes e dificuldades e fazermos a nossa parte para Deus ou para a vida, independentemente do que os outros acham. Os outros vão achar coisas mais absurdas. Não dá para julgar. É igual a história, né? O que é a verdade? O filho chegou para o pai e disse assim, pai, o que é a verdade, pai? Aí o pai dele do interior disse, bora meu filho, sela ali o cavalo, vamos comigo. Aí o pai selou o cavalo, subiu no cavalo, botou o menino na garupa do cavalo. Olha aí o que é verdade e o que é a loucura de viver a opinião dos outros. De querer conservar uma personalidade. Os princípios têm que se sobrepor às personalidades. Não se deve olhar para quem está falando, nem para a voz. Qual é o contraste que os princípios, que as palavras, que essas ideias dão na nossa vida. Bom falante não é o que faz você sair pensando nele, dizendo, olha que homem falante. Mas é aquele que faz você sair pensando em você. E aí viver conforme a opinião dos outros é complicado, é louco e é falso. É a questão da respeitabilidade. Aí o menino disse, papai, eu quero saber o que é a verdade. Quer mesmo, meu filho? Bora. Subiu no cavalo, botou o menino na garupa, aí foram andando. Chegou bem na frente, tinha um centro espírita, o pessoal tudo com a visão, mente aberta, né? Aí olharam e disseram assim, começaram a comentar, olha aí rapaz, um animalzinho de Deus, 2 bichão desse em cima de um cavalo, maltratando o animal. Aí ele só fez pegar, desceu, o pai e o filho. Aí foram puxando o cavalo. Chegaram mais na frente, tinha um outro centro espírita.
Aí o pessoal, olha aí, rapaz, o mundo vai estar muito doido. Um senhor desse, uma criança, tem um animal selado, um animal bom de montaria desse, e os dois andando de pé puxando um animal. Aí disse, olha aí. Aí ele pegou e disse, não, pois vamos fazer assim, eu vou subir no animal e o meu filho vai puxando o papai. Vou lá na frente do outro centro espírita. Aí o pessoal disse, olha aí como é que é, bichão desse aí e uma criança dessa, olha, trabalho infantil puxando ele. Aí ele desceu do cavalo, botou o menino na sela e saiu puxando o menino. Chegou lá na frente, outro centro espírita, aí o pessoal, olha aí como é que está hoje, a mal educação das crianças é a criança sentada no cavalo e o velho puxando ele. Ele disse, está vendo que é a verdade? Não tem. A opinião dos outros nunca tem consenso. Se vai os dois em cima do cavalo, alguém vai olhar e dizer que é porque estão explorando o cavalo. Se vai o velho puxando o menino, diz que é porque o menino não tem educação. Se vai o menino puxando o idoso, é porque o velho está explorando o menino. Se vai os dois no chão, é porque, como é que pode, né? O contrassenso de perder, desperdiçar um animal daquele de montaria. E por que que a gente vive assim, conforme a opinião dos outros? Uma opinião totalmente atravessada, distorcida, cheia de preconceitos. E a gente tem a verdade, as leis morais aí do Livro dos Espíritos, o Dharma, as leis mesmo de Deus, para a gente seguir, para quem acredita em Deus. E a gente vai viver conforme a cabeça dos outros, para manter um padrão de respeitabilidade, dizer que é bom sem ser, que sabemos que tem dias que nós estamos ótimos, tem dias que surge uma insatisfação dentro da gente. E o que fazer? É não nutrir essa insatisfação, mas não adianta negá-la. Acolhe ela, no sentido de deixa ela lá, e nutre outra coisa. Mas negar essa insatisfação, porque acha que você é o forte, porque eu acho que eu sou o bom, é lógico que vai me dar um gasto de energia imenso, e eu vou fraquejar, porque eu estou negando ela, eu estou alimentando ela. Foi a primeira nobre verdade, a insatisfação, o sofrimento existe. A segunda é, ele pode ser transformado. Isso, se a gente tiver equilíbrio, se nós fizermos a nossa parte. Mas quantas vezes nós temos isso? Muitas pessoas que a gente vê aí que cometeram suicídio, ou que estão em depressão, ou que já tiveram depressão, não raro não são os frágeis. São pessoas que a gente diz assim, nunca pensei, né, não? Só por esse defeitozinho. Era uma pessoa rica, talvez de si. Da imagem, da respeitabilidade. O próprio centro espírita, a gente acredita, em regra, que as coisas quando tem que ser, elas acontecem naturalmente. Naturalmente. A gente vem para o centro, não é forçado. Ah, mas tem gente que vem forçado. É com a questão de tempo, se afasta. Ah, não é porque fica se convencendo. Não é. Acontece com naturalidade. Reflitamos. As melhores coisas das nossas vidas, podem pensar, se tiveram realmente a ver só com o nosso poder, ou se teve alguma coisa que a gente não entende, alguma coisa que fez com que essas coisas acontecessem. Mas a gente precisa ter o quê? Reto pensamento, reta ação, honestidade conosco. Ah, eu sou fraco. Sou, mas eu também sou forte. E eu não vou negar a minha fraqueza. Mas na hora de tomar a posição, eu tomo. E se eu negar, eu estou valorizando quem? A minha fraqueza. Não vou valorizar. Sou fraco e sou forte.
Sou alegre e sou triste. Sou bom, sou ruim. Buda sempre falava isso. Quando disser uma coisa para você, diga assim, em parte. Porque nós temos isso. Ambiguidades, contradições. E qual é o nosso papel? Vamos buscar o equilíbrio. Matéria e espírito. Alegria e tristeza. O equilíbrio é a grande chave. A harmonia. Inclusive nos nossos chakras, na nossa energia, o nosso trabalho, a nossa vida. E nós precisamos o quê? Toda vez que vierem as nossas dificuldades, não negá-las, reconhecê-las. E, se possível, alimentarmos as nossas virtudes. As dificuldades nós não vamos alimentar. O que vai acontecer com o tempo? Elas vão se transformar, vão enfraquecer. Mas se negar, fica muito mais difícil. Por isso que a gente está aqui no Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha o Evangelho agora. A gente estava comparando a gente servir a Deus ou ficar vivendo conforme a vontade e a opinião dos outros. Às vezes é a opinião de pai e mãe. Tem gente que tem 70 anos e ainda pensa assim, mas meu pai, a minha mãe, que erra também. A pessoa não se encontra, não quer se encontrar. Então, quando eu estou servindo a opinião dos outros, eu estou deixando de servir a opinião de quem? De Deus? Olha aí, olha, salvação dos ricos, desapega. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se afeiçoará a um ou desprezará o outro. Reflitamos. Se a gente não vive em contradição, porque a gente às vezes não quer aceitar que existe um poder superior a nós, e a gente vive conforme o nosso ego e a opinião alheia. Esses são os dois senhores. Aí ele continuou. Então um jovem aproximou dele e lhe disse: bom mestre, que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Deus está em quem? Nele mesmo. Mas por que a gente toda a vida só fala desse evangelho para ficar olhando para o primo rico, para o irmão rico, para a mãe rica que não me ajuda? Autopiedade. Porque eu sou rico quando eu sou autopiedoso, no sentido de ser rico, apegado. Porque eu estou apegado à minha respeitabilidade. Eu preciso ser ajudada, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser respeitada, eu preciso ser respeitado. Eu estou servindo aqui Deus, a mim mesmo. E daí para servir a manual dinheiro é um passo. Porque tem gente que tem até medo, se conhece? Bem, que tem medo de ganhar um prêmio que diz, enlouquece e morre. Diz logo assim, não, eu não posso não, nem jogo porque eu morro. Desequilíbrio. Falta de crença em um poder superior. Olha o livro dos Espíritos. Deus existe? Primeiras perguntas. O que é Deus? Até que ponto nós temos essas respostas? Quanta gente eu vejo com dificuldade de aceitar um poder superior? Deus desarreda, não precisa falar nem Deus. Diga menos assim, poder superior. Não porque eu sou materialista, porque eu leio aqui a ciência. Disse, até onde é que a ciência chegou? Qual é a nave que nós temos que tem condição de chegar a um planeta com gente? Nenhuma. E sem gente passa não sei quantos anos para chegar, por exemplo, a Marte. E é porque a gente está falando só de uma galáxia, num negocinho que se você olhar para a galáxia não dá nem para ver. Um sistema, uma estrela chamada Sol. E a gente não tem condição de chegar lá? Não, mas a pessoa se apega a isso. Então, que nós possamos refletir essa semana, hoje já, tomarmos muito cuidado com as comparações,
com essa questão de querer manter uma imagem de respeitabilidade, vermos a que Deus nós estamos servindo, se é a opinião alheia ou a nosso ego, e tentarmos refletir sobre a existência de um poder superior, Deus, uma lei que rege as coisas, para que a gente, quando precisar, dar a mão e pedir ajuda. E não esqueçamos dessa passagem. Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamar de bom? Só Deus é bom. Muita paz, obrigado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.